E aí, nação? Histórico, sensacional. O Mengão é campeão brasileiro de 2025. Temos o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor treinador e o melhor elenco. Por isso, nós merecemos ser campeões brasileiros de 2025. Não adianta chorar, tem que respeitar a nação. Sensacional, nação. Deixe o seu comentário, tá bom? Curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, tá bom? E assista este vídeo do Mengão até o final, nação. Boa noite agora para você. Um abraço. Esteve ontem no Maracanã, acompanhou a consagração do Flamengo, né, desse título. A gente já vinha falando que estava encaminhado pela situação do Palmeiras nas últimas rodadas. Mas é aquilo, é um time com melhor ataque, melhor defesa, o time que mais venceu e menos perdeu no Campeonato Brasileiro. A consagração, mais uma vez, desse time do Felipe Luiz. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Um abraço a você, a Beli, a Camila e a todos que nos acompanham. Eu acho que a consolidação, né, depois de uma temporada longa, que ainda no caso do Flamengo não terminou, porque tem ainda o Intercontinental a semana que vem, mas eu acho que a chancela é a consolidação de uma temporada bem realizada, né? As conquistas, elas traduzem muito aquilo que foi produzido durante a temporada. E quando a gente fala, não é só dentro do campo, não. Dentro do campo, eu acho que é o ponto final, né? É a cereja, porque são os jogadores que podem fazer a diferença com o torcedor, com tudo isso. Mas eu digo em relação a planejamento, a investimento, entendeu? A questão de equilíbrio financeiro, de você poder trazer jogadores e ter um elenco que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem. Esse ano o Palmeiras não venceu, mas é um time que nesses últimos anos também performa de tal forma a conquistas. Então isso é muito bom para o futebol, é uma demonstração de que os clubes precisam se organizar, eles precisam equacionar a parte financeira, porque consequentemente virão conquistas. Se você não fizer isso, você sempre vai não só bater na trave, mas você sempre vai ter o problema de ou brigar lá embaixo, né? No caso, por falta de organização e de mudanças, mas principalmente cada vez mais longe dessas equipes que performam porque tem organização. Então o Flamengo, com todos esses números que tiveram na temporada e as conquistas, é o exemplo, como citei o Palmeiras, como você pode ter daqui a alguns anos outros times, a chancela de organização, consequentemente, de conquista. É uma temporada mágica, né, para esse Flamengo, com mais um título conquistado, Belli. E aí, recorde de títulos, recorde de público ontem no Maracanã, uma festa que o torcedor rubro-negro já preparava ao longo da tarde, a gente foi atualizando, viemos aqui no Tá Na Área, Bené estava direto do Maracanã trazendo um pouquinho desse ambiente e, de fato, uma festa do tamanho do que o torcedor rubro-negro pôde comemorar nessa reta final de temporada, né? Se durante ali a classificação na semifinal da Libertadores, né, a forma como foi, deixou todo mundo muito tenso em relação à possibilidade dos dois títulos, eles foram confirmados na última semana de uma maneira muito superior aos seus adversários, seja na decisão da Libertadores e ontem, no jogo contra o Ceará. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, mas parecia administrar um jogo que daria a ele o campeonato no dia de ontem, né, amiga? Boa tarde para você. Boa noite já, 6h03. Boa noite, Camila, Ricardinho, Bené, a galera de casa está acompanhando a gente. É isso, a consolidação de algo que a gente já estava esperando, né? Assim, o Flamengo cresceu na hora certa no Campeonato Brasileiro. A gente falava de um Flamengo que talvez não tenha tido um outubro brilhante, mas que em novembro conseguiu subir de produção, ultrapassar o seu maior rival, inclusive vencendo o confronto direto no Maracanã. E aí, hoje, a torcida está feliz da vida. Foram 5 dias que separaram um tetracampeonato da Libertadores e mais um título do Campeonato Brasileiro. É o melhor elenco do país. A gente sempre fala de Flamengo e Palmeiras, né, que são realmente esses dois times que estão à frente dos outros, como o Ricardinho bem te destacou, e ia ficar entre esses dois, né? A gente até debatia, pode ser que um ganhe os dois, pode ser que cada um ganhe um, e no final das contas o Flamengo, muito por conta desse crescimento recente, né, dessa forma que conseguiu superar as dificuldades encontradas muitas vezes. O Flamengo acabou envolvendo a defesa e aí mudou todo o cenário. Então, assim, o Ceará fez aquilo que poderia no jogo de ontem. Não foi o suficiente, não chegou a incomodar o Flamengo. E o Flamengo fez o jogo seguro, o jogo que ele pode jogar mais do que jogou ontem, lógico, todos nós sabemos que pode, mas ele fez o jogo necessário para conseguir 1-0 e para consolidar a sua conquista.
E o detalhe é que com uma escalação também, Belly, cansada, né? Porque a gente ficava aqui imaginando qual poderia ser a escalação do Flamengo, imaginando talvez algumas mudanças em função do desgaste físico mesmo, da final da Libertadores, da viagem, da comemoração, claro, dos jogadores do título, enfim. Como esse elenco estaria desgastado, como esse time estaria desgastado para esta partida de ontem. E o Felipe começa com o mesmo time da final da Libertadores. E claro que tem ali um desgaste, mas tem também esse momento e essa adrenalina também, né? Acho que é suficiente. Precisava disso para levantar o caneco levantado de forma muito merecida. O Flamengo que vai disputar a Copa Intercontinental a partir da próxima quarta-feira e já sabe que vai levar a campo contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, uma equipe sub-20. Até para aproveitar, Ricardinho, você que ao longo da carreira ergueu muitos troféus, esse jogo seguinte, esse pós-título, qual é o tamanho do impacto? Não só da comemoração, mas da parte mental também do time naturalmente relaxar. Eu acho que no caso do Flamengo tem esse adendo. O jogo seguinte a um título era de outro título. Então isso também tem um impacto, né, nessa conta, né? Eu acho que no caso do Flamengo não foi nem o caso do relaxamento de um jogo para outro. Até porque os caras, eles trabalharam o ano todo para chegar a esse momento de disputa, de consolidar uma conquista. Eu acho que o caso do Flamengo foi mais o desgaste mesmo, o que envolveu o emocional do jogo contra o Palmeiras, né? A necessidade, a concentração, o confronto, né? A responsabilidade de uma conquista para você, inevitavelmente e acho que merecidamente, comemorar essa conquista, porque foi uma conquista grandiosa, e aí 3 dias depois, nem isso, você ter um outro jogo decisivo, uma outra final contra o Ceará. Então acho que a questão foi mais, não foi nem assim, acho que emocional, foi mais física mesmo, de você, sabe, fisicamente o corpo sentir, por mais preparado que o cara esteja, você diminui, você não está no teu 100%. E acho que aí também tem a questão da experiência dos jogadores. Os jogadores sabiam disso. São jogadores vencedores. Tem uns que, a gente não sei se vai falar, mas em algum momento o Luiz Henrique e o Arrascaeta é o 17º título pelo Flamengo. Então, Bruno assim, Henrique e Arrascaeta, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles é o 17º título. Então, assim, eles estão acostumados. Aí você vê o Alexandre, jogou fora um tempão, Jorginho, Danilo, os caras, cara, Arrascaeta, são caras que têm experiência. Então, eu acho que essa foi a questão que eles levaram para o jogo. Arrumadinho, buscando o resultado, acharam um gol e aí controlaram a partida até o final. Dentro, o Ceará não conseguiu chegar, pelo contrário, as mudanças. E aí vem, o que eu falei até ontem no jogo, aí você vem as mudanças no segundo tempo. O que o Flamengo tem de elenco, e o Felipe Luiz, faz com que você tira... você coloca o Plata, você coloca o Luiz Araújo, você coloca no meio o Saúl, você coloca o Cebolinha, enfim. Cara, são alternativas que pelo menos mantém o nível do time, entendeu? Pelo menos mantém o nível. Em algum momento até melhora, porque os caras estão mais descansados. Muitos deles nem jogaram no final de semana. Então essa é uma questão que o Flamengo soube utilizar ontem. Aí você falou dos 17 títulos, Bruno Henrique e Arrascaeta. 3 Libertadores, porque eles estão no elenco, né, desde 2019, a de 19 e de 22, Flamengo, né? sim, e a de 2025. O Brasileirão, 19, 20 e 25, 2 Copas do Brasil, né, em 2022 e 2024. A Supercopa, 20, 21 e 25. 5 vezes o Campeonato Carioca, 19, 20, 21, 24 e 25. E a Recopa em 2020, por enquanto, né, 17 títulos, porque agora tem pela frente a Copa Intercontinental. Já no início do ano que vem tem a disputa das 2 Recopas, digamos, né? A Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, mas enfim, tem a possibilidade de já começar o ano também com outros títulos. E aí o calendário ano que vem já começa em janeiro também com a disputa do Campeonato Brasileiro. Enfim, a Libertadores mais cedo. Teremos um calendário cheio para o ano de 2026, mas é impressionante, né, Belly? Porque a gente olha esse ano de 2025, essa temporada com 2 títulos, claro que houve e vai haver comparações com justamente 2025. A gente vê muitas vezes as equipes vencedoras com dificuldade na hora de você realmente reformular um elenco. Porque é difícil você, entre aspas, se livrar dos seus ídolos. É difícil você se desfazer deles, porque você tem um sentimento natural de gratidão, né? Eu acho que isso ali nunca vai deixar de existir. Agora, você tem que pensar no clube, em primeiro lugar. Se aquele jogador, por mais grato que você seja, ele não se encaixa mais no seu clube,
o tempo também bate para ele, né? E aí, fazendo aqui a conta, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. São 7 anos. O Flamengo só não ganhou nenhum troféu em 23. É muita coisa. É muita coisa. E alguns anos com 2 títulos, né? 19, 25, que a gente está falando aqui. Mas essa reformulação, essa renovação, ela é de suma importância para as equipes que querem se manter no topo da tabela. A gente está falando de Flamengo aqui de forma muito merecida e é inevitável a gente falar de Palmeiras. A gente também vai falar de Palmeiras por quê? Porque também é um time que consegue se renovar com alguma facilidade, talvez de formas distintas. O Flamengo, ele costuma renovar os seus elencos indo ao mercado e trazendo grandes jogadores. O Palmeiras, ele também faz isso, mas ele olha para a sua base com muita atenção. Então, ele mescla um pouco mais esses 2 tipos de melhora, né? O Palmeiras mantém o trabalho do treinador, Perfeito. né? São 5 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. Você ainda tem esse asterisco do Abel Ferreira. Quais outros times que fazem isso no Brasil hoje? É muito difícil. Você não consegue dizer. Por quê? Porque os times estão eternamente se rasgando, se remendando, se reconstruindo. E aí é muito difícil, é muito complicado. Aí mantém aquele cara que foi ídolo lá atrás de uma conquista importante. Beleza. E o que você vai fazer para renovar esse elenco? E renovar sem perder a espinha dorsal. Também tem isso. Enfim, são muitas variáveis que a gente apresenta aqui no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, eles são bons exemplos do que pode ser feito. Você tem que, como o Ricardinho disse, sanar as dívidas, se equilibrar financeiramente, ir atrás do mercado de forma criativa, né, para quem não tem tanta grana, mas ir atrás do mercado, atrás de peças que realmente se encaixem no seu elenco. A gente está falando de 2 seleções, cara. São 2 times muito bons. Os reservas do Flamengo e os reservas do Palmeiras, eles são titulares em muitas equipes do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Eu posso falar do continente. Quer ver um exemplo? Aí tem as pessoas, algumas pensam, mas com dinheiro, né? Ou equacionado é fácil. Aí eu falo assim, pois é, mas e o exemplo do Mirassol? Mas, poxa, deu tudo certo esse ano. Deu tudo certo, mas deu certo porque existe um projeto sério, claro, competitivo, que se eles não têm o poderio financeiro de outras equipes, como o Palmeiras e como o Flamengo, mas eles têm, tecnicamente, o olho de pessoas que veem jogadores jovens, jogadores que eles podem investir determinado valor para montar um time competitivo. Olha o resultado no primeiro ano, né? Mas vai repetir o ano que vem? Não sei, a gente não sabe. O ano que vem a gente vai ver, a gente vai analisar. Vai jogar mais do que uma competição. Tudo isso está no pacote. Agora, existe forma de você, com um orçamento menor, mais enxuto, também performar, também ser competitivo, né? Porque o Mirassol esse ano deu exemplo para todo mundo, né? E foi a grande sensação do campeonato. A gente fala de Palmeiras e de Flamengo, mas o Mirassol, a grande sensação, é um case de sucesso. Sem dúvida. Né? Vindo de uma Série B, com essa história toda. A grande história do campeonato é o Mirassol. É a do Mirassol, entendeu? Não tem como ser, assim, com todo respeito a torcedores do Flamengo, o que o Flamengo fez é importante, com todo respeito ao protagonismo que o Palmeiras teve durante boa parte dos torneios, mas a grande história do Campeonato Brasileiro esse ano é o Mirassol. Não, e ainda aproveitando esses parênteses sobre o Mirassol, muita gente justificava pela questão do calendário. O Mirassol teve só o Brasileiro e o Paulista. O Juventude, rebaixado matematicamente com antecedência no Brasileiro, só teve o Campeonato Gaúcho, e o Brasileiro teve um jogo de Copa do Brasil porque foi eliminado de forma precoce. Então, não é só um fator que explica sucessos e fracassos dentro de uma temporada, é um conjunto disso tudo que a gente está falando. E voltando a falar do Flamengo, né, acho que o torcedor tem que valorizar muito, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, essa era de domínio que a gente está vendo desses 2 times do futebol brasileiro. São coisas atípicas na história do futebol brasileiro. Se a gente pegar o Flamengo, que foi campeão 2 vezes essa semana, é a 3ª dobradinha que o Flamengo faz nesse período. Em 2019 ganhou o Libertadores e Brasileiro, assim como fez esse ano, e em 22 ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Acho que isso também reflete o quão... E a gente tem até aqui os números no nosso telão também sobre o Arrascaeta, para falar especificamente de um jogador que, na minha visão, eu quero saber de vocês também, já se coloca historicamente dentro de uma prateleira mais em cima, falando individualmente de conquistas, e aí eu não falo só de conquista, eu falo de protagonismo, porque esse cara agora é o camisa 10 do Flamengo, foi o grande craque do Campeonato Brasileiro. Somados, né, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Arrascaeta chega a 10 conquistas. Esse número é inédito na história do futebol brasileiro, falando individualmente de jogadores, né? São 3 Libertadores, 4 Copas do Brasil, contando as 2 pelo Cruzeiro, e também 3 Campeonatos Brasileiros. Acho que, Belly,
Debate de maior estrangeiro do futebol brasileiro ficou para trás. Eu acho que não tem mais debate. Acho que o Arrascaeta passou, assim, com larga vantagem e agora, na minha visão, se coloca ali para brigar entre os que estão na primeira prateleira de forma geral. Criou uma prateleira para ele. Pode ser? É isso. Eu acho que é por aí, A gente está falando de um jogador muito vencedor, como você falou, né? Assumiu o protagonismo ainda mais depois que assumiu a 10 do Flamengo, que é uma 10 muito pesada. E esse ano fez o melhor ano da carreira dele. Né? Impressionante o que fez o Arrascaeta em 2025. O ano do Flamengo ainda não acabou, a gente sabe disso. Né? Ainda vai ter um Intercontinental pela frente. Mas é um cara muito diferente. A gente fala muito de Flamengo, a gente tem inúmeros jogadores que a gente pode listar aqui, olhando e falando assim, pô, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente. Porque é um elenco muito recheado, muito robusto. Mas igual ao Arrascaeta não tem ninguém. Igual ao Arrascaeta realmente é muito difícil. Até para você achar... Talvez desempenhando a mesma função, fazendo exatamente o que ele faz, é difícil. Né? O Felipe Luiz, eventualmente, faz ali uns ajustes de posicionamento e tudo mais, mas é muito complicado. Ele não está à toa nesse rol, não. Né? Ele não tem esse monte de troféu aí à toa. É um cara que joga muita bola. Demorou até um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro, mas quando se adaptou também, foi embora, título atrás de título. O Flamengo foi no Cruzeiro pegar ele, até porque ele foi algoz do Flamengo em algum momento também. Então, se tiver aquele cara lá me fazendo mal, eu vou trazer ele para cá para ele me fazer bem e acabou dando super certo. E aí, você está falando de tempo, né? A gente está retrazendo todas as próximas temporadas. Tem também ainda, nesse ano, a Copa Intercontinental. Ele falou, quem sabe, já está chegando a hora de pendurar as chuteiras. Sem sombra de dúvida. O brasileiro me perguntou ali, mais um ano de contrato com o Flamengo. Falou que tem mais 2 anos aí pela frente. Eu falei que eu não sei. E o meu desejo, a minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando ao final. Jogar esse último ano com o Flamengo. Quem sabe aí, terminar as coisas. Aí o Bruno Henrique falando depois da conquista, Ricardinho, um jogador que se colocou também nesse hall de grandes jogadores da história do Flamengo, esse recorde que ele tem ao lado do Arrascaeta, não dá para normalizar, a gente já falava isso no programa de ontem. Enfim, um jogador que viveu momentos conturbados, né, nessa temporada, enfim, por conta de toda a investigação envolvendo o jogador, sente de uma forma essa questão da idade, acabou se mostrando uma decisão acertada do Flamengo, essa renovação. É importante sempre a sensibilidade das pessoas que estão à frente do departamento de futebol, né? Essa análise ela tem que ser feita não individualmente em relação ao Bruno Henrique, a qualquer ídolo do Flamengo, mas sempre com uma divisão de responsabilidade. Então, é a questão técnica com o treinador, ver, né, da utilização do jogador, é a questão financeira, equacionar isso, o custo, o benefício que o atleta vai ter na sequência do seu contrato, né? O que eu posso dizer é que o Bruno Henrique, nesse tempo de Flamengo, é um jogador muito decisivo, muito decisivo. E não é só nas conquistas, não, no trabalho para as conquistas, nas competições, durante as competições, de determinados jogos, às vezes, aquele golzinho no clássico, aquele jogo decisivo, Então, assim, ele construiu isso, né? Lógico que a questão de se vai jogar mais 1 ano, 2 anos, isso é uma questão muito individual, né? Naquele momento, eu acho que ele falou, de repente ele já tem isso na cabeça, mas, enfim, vai amadurecer a ideia, ele vai sentir o momento. O clube tem as suas decisões, o atleta também, mas que ele é muito decisivo no Flamengo, nessa passagem dele, os números estão aí, conquistas, gols, assistências, né? Ele está jogando numa função, com a ausência do Pedro, que normalmente não é a dele, e talvez ele nem se sinta tão confortável, mas ajuda, faz gols, né? Você viu agora contra o Atlético, o gol de cabeça que ele fez, ele empatou o jogo lá, e o Flamengo está ontem comemorando o título, porque aquele empatezinho deu 1 ponto para o Flamengo, muito importante, né? Então, assim, estou falando em um jogo, foram vários. Então, eu acho que ele está nesse caminho e o Flamengo ainda precisa muito dele. Eu vejo que ainda, porque você vê o desempenho dele, é um desempenho de um jogador que ele se cuida, treina, então acho que ainda ele tem um caminho dentro do Flamengo. Mas não deu muito tempo do Bruno Henrique comemorar o título, não, porque ele teve uma notícia ruim na manhã dessa quinta-feira. A gente traz a matéria completa e bem explicada lá no GE. Globo do que significa essa decisão, mas hoje a Justiça do Distrito Federal acolheu um recurso do Ministério